Hoje, as forças armadas do céu recebem novos soldados revestidos de armadura. O céu engrossa as suas fileiras para as batalhas espirituais. Eu vou apenas registrar um versículo da Bíblia Sagrada que diz tudo sobre eles, sobre a decisão que eles tomaram, sobre a entrada desses guerreiros. Este versículo é para vocês, para todos vocês que vão entrar agora pelo meio desta igreja, mostrando para todos que para vocês só existe um nome que é sobre todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobrará, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41, diz assim acerca de vocês: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Que entrem aqueles que receberam a palavra. Exalte ao Senhor. Aleluia. É dia de vitória, é dia de salvação, é dia de transformação, é dia de choro, de lágrimas, é dia de alegria, de novo nascimento. Aleluia! Sinta a glória de Deus, sinta a unção dos altos céus, se derrame diante do Deus Todo-Poderoso. Deixa Deus trabalhar. Aleluia! O céu está em festa. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. É muita gente. Podem vir aqui para o degrau, vem para cá, aqui ó, no degrau. Primeiro degrau, isso. Pode vir para cá, vem para cá. Pessoal daqui ó. Essa fileira pode vir para cá. Aqui ó. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Escutem-me agora. Neste momento, esses que receberam a palavra de bom grado, que se decidiram ao lado do Senhor Jesus Cristo, que irão descer as águas do batismo, irão agora fazer a sua profissão de fé publicamente.
Diz a palavra de Deus em Romanos: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, então serás salvo. Pastor Alvi Pereira Lima, procedendo agora à profissão de fé. Uma salva de palmas primeiro ao Senhor. Aleluia! Sempre, 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 sempre ao Senhor. Para os seus irmãos, para os céus, para os anjos, para o Senhor não, que conhece todas as coisas, que já sabe de tudo o que vocês fizeram. Digam bem forte comigo: hoje, diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presente, declaro pública a minha fé no Senhor Jesus. Creio que Ele morreu em meu lugar e que ressuscitou dentre os mortos e que voltará para buscar sua igreja. Declaro que enquanto eu viver, farei da sua palavra a minha regra de fé e conduta, obedecendo-a, respeitando-a, para a honra e glória do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, e toda a igreja aplauda a Ele bem forte. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Estamos aqui mais uma manhã para comemorar uma festa de novo nascimento. Hoje é dia de se alegrar, porque o Senhor vai trazer à vida novas pessoas aqui nesse lugar. Como é bom, 71 pessoas nascendo de novo, 71 pessoas dizendo que querem viver uma vida nova para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eles encontraram uma nova razão para viver. Eles encontraram uma nova razão para dizer: Jesus, eu sou teu, Jesus. Você pode levantar as mãos aos céus e orar conosco para nós abrirmos esse momento especial. Santo Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai. Graças porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem traz ele até esse momento do batismo, é o teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela obra redentora. Obrigado pela obra de convencimento do teu Espírito, Senhor. Que tu possas continuar fazendo essa obra no coração, Senhor, de todos esses, ó Pai, que entram na tua casa, que te conhecem, ó Deus, que são tocados pela tua mão. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo. Fica conosco, Senhor, durante este período de batismo, Senhor, e marca histórias, ó Pai, marca vidas, ó Deus, neste lugar, ó Deus, e que chamados hoje, Senhor, sejam revelados, ó Pai, que nasçam aqui nesse lugar, ó Deus, evangelistas, missionários, ó Deus, pessoas dispostas a viver pelo teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e te pedimos: manifesta o teu poder aqui neste lugar, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor bem forte. Nós vamos começar, pastor.
Aqui está o irmão Eduardo, e logo após ele, a sua esposa Odete. Aleluia. Irmão Eduardo, o irmão confirma diante da igreja que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida eternamente? Sim. Então, meu amado irmão Eduardo, eu, pastor Alvir Pereira Lima, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Odete, a irmã confirma que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida eternamente, amém? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, pastor Alvir Pereira Lima, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Irmã Rosana, você confirma diante dessas testemunhas que a irmã creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida eternamente, amém? Você pode dizer, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, irmã Rosana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Queridos, é André, Andréia e Pedro, uma família. Tudo começou num GC na casa do pastor Alcemar e continuidade em sua casa. E hoje, através do GC e os estudos, André e família confessaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você confirma isso? Que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua alma eternamente? Então, irmão André, pela sua pública profissão de fé, eu, pastor Alvir Pereira Lima, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andréia, a irmã confirma diante do
dos seus irmãos em Cristo, que a irmã confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eternamente? Confirma? Sim. Então, irmã Andréia, mediante a sua pública profissão de fé, eu, pastor Alvir Pereira Lima, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Milagre do Senhor. Meu amado irmão Pedro, tu és Pedro. E Jesus disse: sobre essa rocha que sou eu. Oh, aleluia. Irmão Pedro, o irmão confirma diante da igreja, diante da presença do Senhor e seus anjos. O irmão confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para sempre. Sim, mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vai fazer 101 anos, que é a avó de um deles que batizou. E a nossa irmã Rosa, que já está caminhando para 100 também, que está presente, que o seu filho, ao vir trazer os dízimos todo mês, ele acabou se convertendo e vai batizar também. Você pode aplaudir o Senhor? Vovó Ruth, Deus abençoe, parabéns. Quem sabe, vovó Ruth, será a senhora a próxima a se batizar. Oh, glória. Aqui está o filho da irmã Rosa. Irmã Rosa que é a mais nova membro da igreja, né? A irmã Rosa tem apenas 15. Aqui está a irmã Rosa. A senhora, ao enviar seu filho apenas para vir trazer algo que está dentro da palavra, ele acabou vindo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de... A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de... Amém. Meu amado irmão Luiz Siqueira, mediante a sua família, aos seus irmãos em Cristo, o irmão confirma a sua pública profissão de fé, crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Sim, mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o irmão Fábio. Irmão Fábio, você confirma diante da igreja do Senhor, dos seus convidados, da sua família, que o irmão creu como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida? Você confirma? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, pastor Alvir Pereira Lima, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Irmã Catarina, você confirma o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Está consciente de que sua vida agora não mais lhe pertence, mas pertence ao Senhor Jesus para sempre? Você confirma isso? Então, minha amada irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvador da sua vida? Confirma isso? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirma diante do Senhor, diante dessas testemunhas que aqui estão, que o irmão creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirma a sua pública profissão de fé em Cristo Jesus? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma a sua pública profissão de fé? Então, irmã, mediante a isto, eu, como pastor, Alvir Pereira Lima, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos correndo, mas dentro de um parâmetro bíblico, dentro de um parâmetro espiritual, porque não fazemos nada mecanicamente. Mas eu quero que você estenda a mão para cá agora. Não preciso relatar o que é. O Vitor estava internado e não teria alta, mas Deus concedeu ontem a graça e alta a ele. E ele crê em algo na vida dele. E ele falou que ele queria batizar e Deus ia trazer ele e Deus trouxe. Amém. Irmão Vitor, o irmão crê no Senhor e Salvador.
Jesus Cristo da sua vida. O irmão crê que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu amado irmão Vitor, mediante a tua fé em Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Érica. Érica, pela sua pública profissão de fé, eu, pastor Afonso, como ministro do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O pai está aqui quase morrendo do coração, meu Deus. O pai está quase morrendo aqui. Apareceu a mãe ali também, a mão treme, mas vai conseguir filmar não, Aline. A Aline e Edu aqui, Edu já botou até o pé na água, não quero nem saber, meu Deus do céu. Eduardo, você tem caminhado com o Senhor e a gente tem visto. Que o Senhor te dê sabedoria, força, graça, e você possa sempre andar com Ele. Pela sua profissão de fé e como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo, Eduardo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Manuela. Tem uma história engraçada com a Manuela aqui, que ela, quando chegou, ela não gostava de mim, não. Eu falei para ela que ela ia me adorar. Falei, Manuela, você vai me adorar. Hoje ela corre na igreja para me abraçar. Manuela, eu, pastor Afonso, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa é a Sofia. Sofia, eu, pastor Afonso,
como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já está cheio, moça, calma. A Lara está chorando e tremendo, gente. Lara, eu, pastor Afonso, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É muito bagunceiro. O pessoal daqui de baixo não está vendo a bagunça que está lá em cima, gente. É um tal de cartolina, é gente gritando, é bola mexendo. Lá em cima está uma bagunça, está parecendo até o Maracanã. Júlia, eu, pastor Afonso, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Papai e mamãe, cadê? Cadê? Olha lá, lá em cima, lá, mexendo a mão lá. Olha lá, paga esse mico aí, ó, no Pix, vai. Eu sei a alegria que vocês estão, eu sei. Maria Luísa, eu, pastor Afonso, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo para uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Ele chegou tem pouco tempo, mas é impressionante o quanto esse menino está sendo amado pelas pessoas e o quanto ele se fez carismático com a igreja. Acho que todo mundo aqui conhece o José. Todo mundo conhece o José. José serve aos ministérios, serve às pessoas. José, você é uma bênção. José, você é uma bênção. Então, é um prazer poder te batizar. Não, vamos tranquilo. José, eu, pastor Afonso, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ajudado a gente, tem feito a diferença aí com a juventude, cara. Guilherme, você é uma bênção, rapaz. Você é uma bênção. Você tem feito a diferença e abençoado tanta gente aqui. Guilherme, eu, pastor Afonso, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom dia, queridos, graças e paz, amém? Agora a gente vai dar continuidade com o segundo grupo de batizandos. Para a gente é uma honra, é uma alegria imensa poder estar aqui nesse momento tão especial na caminhada dessas pessoas, para batizarmos e que o nome do Senhor continue sendo glorificado nessa manhã, amém? Vale uma salva de palmas aí para o Senhor, amém? Uma família aqui sendo batizada, Elisa e o esposo. Vamos lá, Elisa, mediante a sua profissão de fé, eu, Danilo, ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós iremos batizá-los mediante a sua pública e confissão de fé, Fernanda. Eu, Tati Júlio,
como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batizo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Milena, eu, Tati Júlio, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ali gritando, feliz. Gabi, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui está a Andréia, irmãos, se derramando na presença do Senhor. Eu, Danilo, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo nessa manhã, Andréia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Alessandra, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, eu, Danilo, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Josumar,
Nessa manhã, como ministro do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu, Danilo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que bênção ser batizada junto com o pai, Maria Clara. Que honra, que honra. Maria Clara, como ministra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador por toda a sua vida. Márcia, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Karine, que nessa manhã o Senhor te abençoe, firme teus passos na presença dEle, amém? Mediante a sua profissão de fé, eu te batizo nessa manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos celebrar o Senhor por essas vidas, amém? Aqui está o Marcelo, jovem ainda. Marcelo, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Filipão, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Igor, gente. Igor,
Nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Imensa poder batizá-lo nessa manhã, juntamente com a sua esposa e sua filha. Temos mais uma família descendo das águas nessa manhã. Leonardo, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu, Danilo, com meu coração transbordando de alegria, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui vai ser difícil. A Aline é minha amiga de infância e nós nunca imaginávamos estar aqui juntas nesse momento, e o Senhor nos presenteou, irmãos, com esse momento. E eu quero louvar a Deus pela caminhada da minha amiga, pela vida da sua família, e por hoje poder estar aqui junto com ela nesse momento tão especial. Minha amiga Aline, eu, Tati Júlio, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a sua pública confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Manu, nessa manhã, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo, mediante a sua profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Miguel, queridos. Miguel, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, eu, Danilo, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para Cristo. Wallace, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
estava na escada ainda, aguardando para subir. Ele veio lembrar que o dia que ele confessou Jesus como Senhor foi comigo lá na sala de visitantes. Aí a gente já sobe aqui, mais quebrado ainda. Igor, nessa manhã, mediante a sua confissão de fé, diante destas testemunhas, eu, Danilo, te batizo como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gabriel, mediante a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Carolina, feliz, com seu coração grato por estar vivendo esse momento, emocionada, deixando aqui a sua antiga Carolina e a partir de hoje, revivendo para Cristo, amém? Carol, eu, Tati, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua pública confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui está a Lorena, mais uma para a glória do Senhor. Lorena, nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu, Danilo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, mediante a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gente, caminhando com Jesus, com o grupo apoiando nessa caminhada. Antônia, que o Senhor Jesus continue firmando seus passos, que você dê frutos para a honra e glória do nome dEle. E nesse momento, eu, Tati, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua pública confissão de fé,
te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Chegamos aqui ao último grupo. Fizemos essa divisão só para que pudéssemos estar de maneira organizada. Mas que o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, continue agindo na vida de cada um. Tá lindo isso aqui. Ver aqui de cima vocês. Ver aqui de cima tanta gente vindo prestigiar os batizandos. E para a gente, como igreja evangélica Viver em Cristo, é uma honra estar nesse momento batizando mais de 70 pessoas para o Senhor Jesus. Obrigado pela vida de vocês que ajudaram na caminhada, mas principalmente ao Senhor Jesus, que está ajudando a transformar a vida dessas pessoas. Como o título diz, eu nasci de novo. Aleluia! Aqui está a Isabelle, que se decidiu por amar ao Senhor e viver a sua palavra e ser testemunha e praticar e se apaixonar por Jesus todos os dias, sem abrir mão do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Isabelle, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui está a Érica, mãe e filha se batizando. Que alegria, uma família poder servir ao Senhor, estar na presença do Senhor. E eu sei, Érica, a gente estava conversando das dificuldades, das lutas, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E você hoje está aqui publicamente confessando que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. E eu, como ministra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso realmente é algo tão extraordinário, queridos, porque um casamento sem Jesus
não prevalece. Um lar sem Jesus não prevalece. Filhos sem Jesus não prevalece. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Ele nos garante, Ele tem promessas para nós, de que nós somos mais que vencedores. Eu, Roberta, como ministra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo, Caroline, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui está o Giovanni, o esposo da Caroline, que no mesmo momento, que honra, que glória, né? Poder estar se batizando junto. Isso é um presente de Deus na vida de vocês. É apenas o começo. Aleluia. Giovanni, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma festa no céu e existe uma festa aqui também. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida da Débora. Eu, Roberta, ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo, Débora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui está o Igor Gabriel, gente. O jovem. Lá o pessoal falando lá do GC lá em cima para você. Oi, tá vendo? Ah, não. Ele tá sem o óculos, mas tem muita gente aqui, ó, olhando você, tá bom? O coração dele tá palpitando aqui, gente. Forte. Aleluia. Igor, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aqui está o pai, Éder. O filho foi na frente, agora vem o pai aqui atrás, olha. Aleluia. Calma, filho. Está ansioso? Calma. Éder, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
felicidade poder batizar esses jovens. O início aqui dessa caminhada deles, já aqui confessando o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Aleluia. Daniel, eu, pastor Ed, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Marcele. Ela tem 14 anos e decidiu por seguir a Jesus, dizer não para o mundo e sim para Cristo. Que a sua vida, Marcele, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Onde você for, você carregue a luz de Cristo. Eu, Roberta, ministra do Evangelho, te batizo, Marcele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como é bom viver em comunhão. Como é bom ter irmãos que torcem por nós, não é verdade, Simone? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela vida da Simone. Eu, como ministra do Evangelho, te batizo, Simone, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ai, que alegria poder testemunhar a caminhada com Cristo, da Laís, da sua família, dos seus filhos. Como é bom poder ver o crescimento, o desenvolvimento. Laís, que você possa brilhar onde você for, a luz de Cristo. Eu, Roberta, ministra do Evangelho, te batizo, Laís, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Aqui está o Pedro, o filho da Laís, um dos filhos, né? Porque também tem um outro aqui hoje, também para se batizar junto com a mãe. Aleluia, que alegria, igreja. Vocês fazem parte dessa caminhada dessa família. Me parece que eles estão lá no Ministério de Danças, estão envolvidos, né? Em outras partes da igreja. Isso
Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Pedro, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O João, parece que ele tomou a decisão lá no retiro, e aí Deus tocou no coração dele para viver um novo momento na vida dele, morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia! João, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Sânia, que também se decidiu viver uma nova vida em Cristo. Sânia, como ministra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Joana, irmã da Sânia, mais uma família para dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Eu, Roberta, ministra do Evangelho, te batizo, Joana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ah, igreja, que coisa boa. Senhor, derrama tua graça sobre eles, Senhor Deus. Usa-o, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Bernardo, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus. Eis aqui a Nidiara, está caminhando aí com o Senhor Jesus e hoje toma essa decisão. Algumas pessoas aqui conhecem a história dela, umas até mudaram, né, de GC para poder acompanhar a amiga num outro GC. Então, gente, isso é caminhar com o Senhor Jesus, não é o nosso querer, é o querer do Senhor Jesus em nossas vidas. Nidiara, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está a Sofia, filha da Lindiara. Ela tem 12 anos. Queridos, um exército está se levantando. Um avivamento, a última colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo ousado. Um povo que não teme, mas que teme apenas ao Senhor. Sofia, eu, como ministra do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, eis aqui o Anderson. Aleluia. Senhor, obrigado pela sua vida, obrigado pela vida do Anderson, obrigado por esta manhã, pelos seus familiares. Anderson, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Parabéns, André, pela sua decisão de caminhar com o Senhor Jesus, de dizer não para o mundo, mas sim para Cristo. Aleluia. André, eu, Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eis aqui o Wallace, jovem, caminhando com o Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida do Wallace. Eu, pastor Edson Wallace, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
aqui o José Carlos. Oh, Jesus. Tomando também essa decisão no dia de hoje. Ele está aqui representando o último batizando desse dia de hoje. Aleluia. Carlos, eu, pastor Edson, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É uma festa, é uma alegria. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode agradecer ao Senhor por essas vidas que nasceram de novo nessa manhã? Aplauda o Senhor Jesus. Pai, nós te amamos. Nós rendemos o nosso coração a Ti nessa manhã, Senhor. Confessamos que somos dependentes de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Sustenta Teus filhos, a Tua igreja na Tua presença, trazendo a Deus o avivamento, Senhor, trazendo a Deus arrependimento, Deus, trazendo a Tua presença abundante em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus nós oramos nessa manhã. Te rendemos graças, ó Deus, pelas famílias que estão aqui. Te rendemos graças pelas testemunhas que estão aqui nessa manhã. Te rendemos graças, ó Deus, por Teu grande amor que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas para a imensa luz. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua igreja ora e te aplaude.